padecendo das pessoas é o inimigo. E quando o missionário sai da sua casa e ele chega no campo missionário, ele começa a chorar por causa desse tipo de realidade. Ele sabe que ele saiu de um lugar que estava abençoado. Ele sabe que ele saiu de um lugar onde o avivamento estava acontecendo. Ele sabe que ele saiu de uma igreja que estava fervendo, estava fervilhando de dons espirituais, de bênção. E agora ele chegou num lugar onde ele está sozinho. É ele que prega, é ele que ora. No começo é ele que tira a oferta, recolhe, né, melhor dizendo, que recolhe a oferta. É ele que expulsa demônio. É como aquele cara que ele tem que chutar lá no canto e correr na área e cabecear, e ainda tem que ir para o golo e defender ainda. Ele tem que fazer quase que tudo, mas ele saiu de um lugar onde estava abastecido. Agora ele tem saudade de uma profecia. Missionário precisa de uma profecia, precisa de uma palavra, e muitas vezes não tem. Agora ele vai começar a viver e a depender exclusivamente de Deus. Se Deus falar, está falado. Se Deus não falar, ele está perdido. Ele fica agoniado. Por quê? Porque a situação espiritual do lugar onde ele chegou está no estado de calamidade. Foi assim que Neemias chegou. Neemias chegou na cidade e viu que os muros estavam quebrados. Viu que a cidade estava completamente desamparada, estava completamente vulnerável ao ataque dos seus inimigos, porque naquela época uma cidade sem muro era um alvo fácil para qualquer nação conquistar, para qualquer povo conquistar. Então os muros eram a garantia da cidade, mas Jerusalém não tinha muro. É como uma nação hoje sem um exército, tem as forças armadas. Ela está vulneravelmente perdida. Esses tempos atrás aí, houve uns caças, né? Que vieram aí da Rússia, deram uma volta aqui perto dos Açores, aqui, perto aqui dessa região aqui de Portugal. Já se levantaram 2 caças de Lisboa e já acompanharam os caras e fizeram um convite para eles deixarem o espaço aéreo. Olha, vocês são convidados a retirar-se daqui. Por quê? Porque há um muro. Há um muro que são as forças armadas de cada país. Mas naquela época, isso era medido pelos muros da cidade. Se era identificado pelos muros da cidade. E Neemias, quando chega na cidade de Jerusalém, ele vê esses muros todos quebrados. Era uma cidade transformada num monturo, num caos, uma desgraça completa. Então, os missionários chegam no lugar, no campo de trabalho, e ele só vê sofrimento, ele só vê choro, ele só vê desgraça acontecendo, e ele diz: meu Deus, eu preciso levantar os muros espirituais em volta da cidade. E aí começa o escárnio, aí começa o sofrimento. Essa é a realidade do campo missionário. Quando ele diz: não, eu vou me levantar pela sua família. Quando ele vai visitar a primeira casa, chega lá, a mulher diz: olha missionária, a nossa casa é uma confusão tremenda, a nossa família está toda destruída, meus filhos estão vivendo assim. O missionário diz: então eu vou levantar um muro em volta da tua casa, nós vamos levantar uma muralha, você vai ter proteção espiritual. Aí começa a luta, começa as pessoas dizendo: está aqui por causa do quê? Por causa do quê? Por causa do quê que o missionário está aqui? Está em busca do quê? Não é isso que o Sanballat dizia? Não é isso que o Gesem dizia? Não é isso que o Arábio dizia? Você quer se tornar governador deles. Atrás dessa ação tua existe um plano maligno. Eles diziam assim: você quer dominar tudo aqui. E Neemias dizia: Deus conhece o meu coração, eu não tenho tempo para ficar discutindo com vocês, eu tenho uma obra para fazer, e eu não posso parar de fazer essa obra, porque se eu parasse e fosse dar explicação para vocês, a obra não avança. Então eu vim fazer uma obra, eu vim construir um muro. Amém. Aleluia. Eu não tenho que ficar dando explicação para ninguém. Deus é que sabe o meu coração. Sabe uma coisa que eu quero pedir? Senhor, fortalece as minhas mãos. Aleluia. Eu quero saber quantos missionários tem aqui nessa manhã. Aleluia. Levanta a mão. Deixa eu ver. Há missionários aqui nessa manhã? Há alguém que tem mesmo chamada missionário? Fica a tua mão levantada. Pai, eu não sei de que maneira Sanballat, Tobias e Gesem e os Adosquitas, Senhor, dos dias de hoje, estão tentando enfraquecer estas mãos,
Estão tentando fazer com que essas mãos larguem a obra. Eu não sei que tipo de mecanismo Satanás tem usado. Eu sei de uma coisa. Na tua palavra está escrito: clama a mim e responder-te-ei. E o meu clamor é: Senhor, fortalece as mãos dos meus irmãos. Fortalece as mãos dos meus companheiros. Fortalece os braços dos meus companheiros. Para que eles não venham largar a obra. Para que não venham se cansar dessa obra. Ajuda, Senhor, os teus filhos na realidade da obra missionária, na realidade do campo missionário. Abençoa os missionários que estão espalhados por esse mundo. Abençoa os missionários que estão espalhados aqui no Algarve. Abençoa os missionários que estão espalhados, Senhor, em todas as partes de Portugal. Que eles tenham as suas mãos fortalecidas pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a força do Senhor, receba ânimo do Senhor, receba a coragem do Senhor, receba poder do Senhor para continuar fazendo a obra. Amém, amados? Aleluia. Essa é a realidade. Qual é a segunda realidade? A primeira é a realidade do estado caótico. Segunda é a potestade que domina o lugar. Sabia que em cada lugar no mundo existe um tipo de demônio que governa, que se apoderou daquele lugar, que governa aquele lugar, que dita as regras naquele lugar? Quer ver um exemplo? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, diz que quando Paulo, naquela viagem que ele estava fazendo para Roma, sendo levado como prisioneiro, quando ele chegou depois do acidente que houve com o navio, com aquela tempestade que quebrou todo o navio, no capítulo 28 de Atos, a Bíblia diz que eles chegaram numa ilha chamada Malta. E quando eles chegaram ali, fazia muito frio e estava chovendo muito. Então, os homens daquela ilha receberam eles. Então, fizeram uma fogueira para se esquentar, para aquentar-se, né? Então, o que aconteceu? A Bíblia diz que enquanto eles estavam ali, os presos, os marinheiros, o capitão do navio e aqueles homens da ilha, Paulo foi catar alguns ramos de vidro para colocar no fogo, e veio uma serpente, uma víbora, e picou na mão do apóstolo Paulo. Não diz assim? Diz que picou na sua mão, e os homens ficaram olhando, os presos, e até mesmo os homens da ilha ficaram imaginando consigo mesmo, falando consigo mesmo, dizendo: olha, esse homem deve ser mesmo réu de algum crime terrível, porque escapando do naufrágio, escapando do acidente no mar, não morreu afogado no mar, mas chegou aqui, a justiça divina não deixa ele viver, porque uma víbora estava pegada na sua mão. E a Bíblia diz que Paulo chacoalhou a bicha no meio do fogo, e ela se queimou. E eles ficaram olhando, dizendo: daqui a pouco ele vai cair morto, porque o veneno vai matar o apóstolo, vai matar Paulo, esse prisioneiro. Mas a Bíblia diz que foi passando o tempo, e Paulo não mudou o seu aspecto, não aconteceu nada. O veneno não fez efeito nenhum no organismo do apóstolo Paulo. É uma promessa de Deus, né? Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Essa é a promessa de Deus para os missionários que vão, que saem e que encaram a realidade. Agora a Bíblia diz que quando ele está ali no versículo de número 8, 28:8, diz para mim aí, leia para mim, alguém que tem a Bíblia aberta. Como é que está escrito? E aconteceu estar de cama enfermo de febre difteria, o pai de Púbilo, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôr as mãos sobre ele e o curou. Continua, querida, faz favor. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Amém. E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém. Veja, não era só Públio, o pai de Públio, né? Que está enfermo com uma certa desinteria. A Bíblia diz que na ilha existia muita gente doente, enfermas. Mas que quando ouviram falar que o apóstolo Paulo chegou, que o missionário chegou naquele lugar, ainda que de uma forma indesejada, mas Deus tem os seus métodos para trabalhar, não é verdade? É verdade. Quando ele chegou num lugar que estava dominado por uma potestade que governava aquele lugar. Era um espírito de enfermidade que existia dentro daquela ilha, e estava na vida do pai, do moço que governava aquela ilha.
Então o apóstolo Paulo chegou e repreendeu aquele demônio. Quando o missionário chega, irmão, ele sofre, ele chora no campo missionário, porque muitas vezes vê essa potestade governando sobre as pessoas que estão ali. É uma coisa, é outra, cada lugar tem um tipo de mazela, tem um tipo de sofrimento diferente do outro. Nesse lugar era enfermidade. Sabe, eu não sei aqui em Ferreira como é que está acontecendo, mas ali em Faro, ali em Montenegro, Alex, de uns dias para cá, de um tempo para cá, houve uma onda de enfermidade na igreja, uma onda de enfermidade na vida dos irmãos, que nos chamou a atenção. Diz, mas espera aí, isso aqui já fugiu do natural, isso aqui já fugiu daquilo que é normal. Epa, aqui não. E nós mobilizamos a igreja para a oração. Por quê? Porque existem enfermidades que são de causas naturais. Existem enfermidades que é descuido nosso, que nós abusamos muitas vezes de determinadas coisas, da forma como nós nos alimentamos, como nós cuidamos da nossa saúde. Mas existe outro tipo de enfermidade que tem origem espiritual, que é um espírito de enfermidade que foi lançado, que se apoderou da vida de uma pessoa para levá-la à morte, à destruição, para gastar o dinheiro, para acabar com a casa, com o sossego da casa. Já entrou numa casa que tem uma pessoa doente? A atmosfera da casa muda. Muda ou não muda? Muda. Você chega num lugar onde tem uma pessoa doente, o aspecto da casa é um aspecto triste, de sofrimento, de desespero. Deus não quer isso na casa dos seus filhos. Amém. Mas sabe o que Paulo fez? Quando Paulo chegou naquele lugar, ele repreendeu aquele espírito de enfermidade. Amém. E a Bíblia diz que todos, não diz que todos foram curados. Amém. Todos foram curados. Aleluia. Nós sabemos que há uma potestade que governa o Algarve, mas os seus dias já estão contados. Aleluia. Porque há um grupo de homens de Deus que estão orando. Há uma igreja que está batalhando neste lugar, e a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Está ligado? Sabe, amado, os que semeiam com lágrimas têm uma garantia: semear com lágrimas. O apóstolo Paulo diz que ele chorava pelo lugar que ele passava. Leia o capítulo de número 11 de 2 Coríntios, não agora, leia em casa e veja os sofrimentos do apóstolo Paulo por causa da obra missionária. Ele disse, eu padeci fome, eu sofri naufrágio, eu sofri com frio, eu sofri com noite sem dormir, perdido no mar, fiquei 3 dias perdido em alto mar. Que isso, irmão? Que isso, amados? Isso aqui é a realidade do campo missionário. Sem falar do desprezo das pessoas como Sanballat, Tobias e Gesem, que ficam dizendo: o que você está fazendo não vai dar em nada, isso aí não vai resultar em nada, isso aí não tem segurança nenhuma. Sabe, você está repreendido no nome de Jesus, toda a ação de uma vida. E eu vou terminar, irmão, porque eu sei que a minha voz cansa, né? Não é fácil de escutar, só minha esposa mesmo que é campeã, já faz 22 anos que ela gosta de escutar essa voz, mas não é fácil não, né? Mas nós vamos terminar aqui com a terceira fase da vida missionária. Qual que é a primeira fase? A saída. Qual que é a segunda fase? A realidade do campo. A realidade do campo missionário. Agora tem uma terceira fase. É o regresso com resultados. Aleluia. É o regresso com resultados. A palavra de Deus está dizendo: voltará. De que maneira? Com alegria. Não, mas antes, na minha versão diz: voltará sem dúvidas. Quem está falando é Deus. Aleluia. Quem está falando aqui é a palavra de Deus. Vai voltar sem dúvida. O apóstolo Tiago diz que todo agricultor semeia com uma esperança. Amém. Glória a Deus. Se nós semearmos sem esperança, estamos tramados, estamos lixados, irmão. Quem é que vai trabalhar e vai semear sem esperança nenhuma? Eu tenho aqui um agricultor aqui, ó, um abençoado, um homem de Deus, irmão José da Silva, semeia as suas sementes. Amém. É abençoado até o tutano na terra dele ali, irmão. Mas quando ele vai semear, ele semeia com esperança. Todo agricultor semeia com esperança. Olha, daqui a pouco vai surgir. Daqui a pouco vai ter um resultado. Daqui a pouco eu vou colher. Daqui a pouco eu vou comer daquele feijão do Brasil. Daqui a pouco eu vou comer desse alface.
Glória a Deus. Porque ele semeou com esperança de ser participante do fruto. Não é assim, amado? E o missionário, quando ele vai semeando com lágrima, porque são as lágrimas que dão crescimento na semente, que faz germinar a semente. Toda semente precisa de umidade, não é? Toda semente precisa de água, precisa ser regada. E as sementes espirituais que os missionários semeiam, elas não são regadas com torneira, com água. Não, elas são regadas com a própria lágrima do missionário. Ele vai semeando e vai chorando em cima da semente. Ele vai semeando e ele vai derramando a sua alma em cima da sua semente. Aleluia. Porque lágrima é expressão da nossa alma. A lágrima é uma linguagem do mais íntimo do nosso ser. Quando nós choramos de alegria, é uma expressão que vem lá do profundo da nossa alma. Quando nós choramos de tristeza, é porque a nossa alma está profundamente triste. Então ela se manifesta através de lágrima. Agora, quando o homem está trabalhando, está chorando, não é reclamando, não é acusando, não é apontando, não! Quando ele trabalha chorando, o segredo do missionário é chorar, chorar, chorar nos pés do Senhor. O Senhor está dizendo, tua semente está sendo regada. Aleluia. Isso significa o quê? Significa que vai haver crescimento. Significa que ela vai germinar, significa que ela vai brotar, significa que ela vai crescer, significa que ela vai produzir flores, significa que ela vai ter fruto. E se ela vai ter fruto, você vai ter resultados, você vai ter recompensa. Você voltará sem dúvida, trazendo consigo Em seus nome frutos. de Jesus. Glória a Deus. Ninguém semeia por uma casa. Eu sei que no coração do Alex e da sua esposa, olha, irmão, eu sei que no coração deles, na mentalidade deles, eles não veem esse ambiente só aqui. Eles veem essa parede partida aqui, indo lá para o fundo, ou quem sabe um outro salão, porque estão semeando com alegria, estão semeando com lágrimas, estão semeando com choro, estão semeando com esperança. Assim eu sonho também ali em Montenegro. Assim nós sonhamos, todos os missionários têm um sonho. Amém. E nós decidimos aceitar o desafio de Deus, decidimos aceitar o chamado de Deus, decidimos. E agora nós estamos aqui. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Quando o Filipe saiu do lugar onde ele estava em Samaria, e ele foi para o caminho que estava deserto, eu parece que vejo o evangelista sentado numa pedra ali pensando, fogo, mas é para acabar mesmo, né? Eu estava numa igreja poderosa, reteté, fogo de Deus, manto, pedra, terra, e eu agora estou aqui no deserto, sozinho, não há uma alma viva, mas daqui a pouco ele escuta barulho de uma carruagem que vem. Aleluia. E uma leitura feita em alta voz, e o Espírito Santo grita no ouvido do evangelista e diz, levanta-te e alcança aquele carro. E ó, Amém. e lá vai o evangelista, tá aqui, correndo atrás. O Espírito Santo é cascada uma com a gente, né, irmão? Corre, alcança esse carro. Ele está indo o carro, aquele carro famoso, última geração, né? Ar-condicionado, freio airbag e tal, freio ABS e tal. Daqui a pouco ele alcança correndo e diz assim para o homem que está sentado confortavelmente naquela carruagem, diz, entende o que lê? E o homem diz, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E mandou parar o carro, disse, graças a Deus, né? Parou o carro e disse, entra aqui. Explica-me uma coisa, o quê? De quem é que ele está falando? De quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou de algum outro? Porque ele lia o capítulo 53 de Isaías que dizia, como ovelha muda foi levada perante os seus tosqueadores, e como um cordeiro mudo não abriu a sua boca. Escuta, de quem é que ele está falando? O Filipe disse, não sabe? Não. Então ele, começando naquela escritura, ele anunciou Jesus. Então o eunuco viu umas águas por onde estavam passando e disse, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Ele disse, nada, se você crê, eu creio.
Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Então mandou parar o carro, desceram ambos na água, Filipe o batizou e ele saiu das águas alegre. A Bíblia diz que o Espírito de Deus já arrebatou Filipe e ele se achou em outra cidade e o eunuco seguiu seu caminho jubiloso, contente porque agora ele pertencia a Jesus. Olha aqui para mim, a vida do missionário começa assim, ele começa andando a pé, daqui a pouco ele está dentro da carruagem e ele termina a sua vida sendo arrebatado. Ele é levado nas asas do Senhor. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Sabe, irmão, ele voltou e trouxe consigo os seus molhos. Estava ali, quando o evangelho chegou lá na África, sabe, irmão, quando Agostinho chegou lá na África, já tinha ali um povo. Tinha um povo que havia sido evangelizado. Quem é que evangelizou? São essas pessoas. O evangelho já tinha sido pregado numa outra geração. O evangelho já tinha sido pregado em outro tempo. Por quê? Porque alguém também foi inflamado. Veja, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: quando Abraão ouviu o chamado de Deus e disse: sai da casa, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. E quando ele chegou num determinado lugar, havia fome, mas ele não desistiu. Deus fez uma promessa que lhe daria um filho. E agora na sua velhice ele abraça o filho. Agora Deus vem e diz: me dá o seu filho. E ele oferece o filho. O Deus diz: não, eu só estava testando a tua fé. Agora é assim, ó. Você largou mão da sua terra, eu te dou uma nação. Eu te dou uma herança. A terra de Canaã é sua. Você abriu as terras, a mão das terras do teu pai, eu te dou Canaã por herança. Você abriu mão da sua parentela, eu te dou uma nação. Os judeus são descendentes de Abraão. Você abriu mão da casa do seu pai, eu te faço pai de nações. Aleluia. Eu te faço pai de multidão. Essa é a recompensa do missionário. Essa é a recompensa daqueles que entendem e daqueles que cumprem nessas três fases. Porque existem outras fases, mas eu me limitei a falar sobre essas três para essa manhã missionária que nós estamos vivendo. Aleluia. Que realidade você está vivendo hoje? Você está vivendo a realidade da saída? Você está vivendo a realidade do campo missionário? Ou a fase que você está vivendo já é a fase de abraçar consigo os seus molhos, de trazer os seus molhos? Eu não sei qual é a fase. Eu só sei de uma coisa: o Deus que te chamou, Ele te fez uma promessa. O teu trabalho não ficará sem fruto. Seu trabalho não terminará sem recompensa. Sabe, irmão, parecia que a vida de Abraão nunca ia dar em nada, não é verdade? São 25 anos caminhando no deserto, para lá e para cá, levantando altar, e parece que Abraão chega no momento que ele diz assim: olha, Senhor, não é que parece, é que a Bíblia está dizendo, né? Que a hora que ele está dentro da tenda, ele está deprimido. Capítulo 15 de Gênesis, ele está deprimido, e o Senhor diz: Abraão, sai da sua tenda, filho, sai da tenda. Eu quero te dar aqui um mapa, quero te dar um projeto, quero te dar uma fotografia, para que você se anime. E a Bíblia diz que ele saiu da tenda, e o Senhor disse: olha para o céu, Abraão. E Abraão olhou para o céu e disse: quantas estrelas. Mas Abraão não tem, ele só tem ele e a mulher, e a sua riqueza, que eram os camelos, os cavalos, os cabritos, as ovelhas, as vacas que ele tinha, era a única coisa. Mas o sonho de Abraão era ter família, de ter um filho pelo menos. Mas já se passaram 25 anos, parece que a promessa de Deus nunca vai se cumprir, parece que os frutos nunca vão chegar, parece que não vai haver resultado daquilo que está sendo feito. Mas o Senhor diz: conta as areias que estão na praia, porque assim será a tua descendência. Como as estrelas no céu e como a areia da praia, assim será a tua geração. Tem hora que o desespero vem, tem hora que a angústia vem, parece: eu estou sozinho, eu me equivoquei. Mas não é verdade. Não é verdade. O teu trabalho não ficará sem recompensa. Aleluia. Alex, continua lutando, filho. Amém. Irmã Lidiana, continua lutando. Teu trabalho tem uma recompensa. Aleluia. Missionário que está aqui, ajude os vossos pastores. Ajuda
os vossos líderes, porque Deus dará a recompensa àqueles que Aleluias. semeiam. Agora semeia com alegria, semeia nas tuas ofertas com alegria. Essa semeadura tem que ser feita com alegria. Semeia com alegria, porque aquele que semeia com alegria, ele vai receber também com alegria. Amém, amados? Aleluia. Vamos Glória ficar a em Deus. pé.